Eles não sabem o que fazem. הראה לי את הדרך לשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות בגזרותיך. הדרך בסופה אחיה, אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי, אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, Amados, no domingo passado, Deus nos conduziu para um tempo de reflexão com o seguinte título: Quando Ele nos prova, quando Deus nos prova. Foi uma palavra tremenda que Deus derramou nesse lugar. E hoje será uma espécie de continuação do que a gente começou no domingo passado. Se você não assistiu a pregação do domingo passado, entra no YouTube da Casa de Oração, a pregação está lá, à disposição. Vai na pregação Quando Deus nos prova. E hoje vai ser como uma continuação daquela pregação. E não pense que fui eu que articulei tudo, não, tá? Não pense que fui eu que programei da gente continuar isso. Aliás, eu não tenho nem capacidade para isso. Em mim não tem essa capacidade, não. No meio da pregação, já estava com mais de 50% da pregação feita. Foi quando Deus disse: você está vendo que é uma continuação da semana passada? Aí eu disse: oh Deus maravilhoso, amém. Obrigado porque Ele continua nos usando. E a única oração que eu faço é que Ele continue me usando da forma que Ele quiser e da forma que Ele bem entender. Então todo mérito é para Ele. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Tá? Eu nem anotei aqui onde é que está isso, porque é muito forte a pregação de hoje, queridos, muito forte. Também nem passei para o Leonardo, mas eu vou pedir discernimento a Deus, que Deus abra os nossos corações, porque o que Deus vai fazer aqui nesse lugar para os corações abertos, para os corações que estão aptos a ouvi-lo e obedecê-lo, vai ser algo tremendo, tá? Nós vamos falar sobre a mulher que ficou viúva e ela foi recorrer ao profeta Eliseu, tá? E o título da pregação de hoje é Como transformar tragédia em vitória. Como transformar tragédia em vitória. A palavra de Deus diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestados vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, e sempre as que você for enchendo,
e separe as que você foi enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobrar. Amados, na minha leitura 3D, quando eu estava lendo essa passagem 3D, eu consegui enxergar algumas coisas muito interessantes, sabe? Uma mulher, uma família muito feliz. O pai é um dos membros da comunidade de profetas local. Os filhos saudáveis, os filhos felizes. Ou seja, aqui a gente tem a história de uma verdadeira família frutífera, uma verdadeira família cristã. Talvez aquele tipo de família que você olha e você diz assim: o que pode acontecer de errado com uma família dessa? Uma família tão estruturada, uma família tão cristã, o pai um verdadeiro sacerdote, os filhos felizes, a mulher feliz. O que pode acontecer com uma família dessa? Mas de repente vem uma tragédia. O pai morre. Me parece, pelo contexto do texto que a gente acabou de ver, que não era apenas o pai, mas eu quero crer que ele era, além de um pai, um bom marido, um sacerdote, não só da comunidade, mas um sacerdote do lar. E o texto deixa implícito que ele era o provedor da casa. Até aí nós já temos elementos suficientes para classificar essa história como trágica. Mas ela não para por aí. Talvez eles estivessem pagando algumas prestações e essas prestações atrasaram, e os credores batem na porta deles, estão ameaçando levar os filhos como escravos para pagamento da dívida. Será que você consegue perceber? Será que você consegue dimensionar o tamanho da tragédia dessa mulher? E mais, naquele tempo não havia, ou naquele tempo ela não podia contar com aqueles programas, com esses programas sociais do governo que nós temos hoje. Ela não podia contar com Bolsa Família, não podia contar com nenhuma ajuda. Ela estava só diante da tragédia. E amados, eu não sei se você já viveu, se você já vivenciou, ou se você está vivenciando algum momento difícil da sua vida. Mas aquela mulher, ela estava passando por uma verdadeira tragédia. A miséria batendo na porta, a humilhação batendo na porta, o desespero batendo na porta, o desânimo batendo na porta, o medo batendo na porta, e a morte tentando entrar a qualquer custo na casa daquela mulher. Aliás, já tinha entrado uma vez, já tinha levado o marido e tentando entrar de novo de uma outra forma. E esse é o contexto de onde a gente vai mergulhar. Essa é a preparação do texto que Deus tem para nós hoje, porque muitas vezes você está passando por um momento difícil e você diz: meu Deus, e agora? E como nós cantamos aqui, nós cremos num Deus que jamais perdeu batalhas. Aquela mulher estava verdadeiramente passando por uma tragédia. Querido, eu não conheço a tua vida, eu não sei como está a tua vida, eu não sei qual é a tua perspectiva de futuro, mas eu sei e eu conheço Deus que está nos céus olhando para você. Isso eu sei.
E eu posso dizer, baseado no que eu conheço dele, que a tua tragédia não é para a morte. Se você entender o que você está passando, você também vai conseguir transformar tragédias em vitórias. Aquela mulher, ela não só conseguiu reverter e amenizar a situação, como ela transformou aquela história em bênçãos até o dia de hoje. Bênçãos que será derramada e será compartilhada hoje para aliviar corações que estão passando por algum tipo de tragédia, ou mesmo por problemas menores, mas que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E aqui nós vamos nos aprofundar e vamos estudar alguns elementos desta mulher que transformou e conseguiu reverter essa situação trágica de problema na vida dela em uma verdadeira vitória. Amém? Eu queria chamar as atitudes daquela mulher de as atitudes da viúva do profeta. E quais foram as atitudes que essa mulher, quais foram as atitudes que a viúva do profeta tomou mediante a tragédia? É importante você prestar atenção, porque isso faz toda a diferença quando lidamos com problemas e quando lidamos com tragédias. Amém? Primeira atitude daquela mulher foi: ela não culpou a Deus. Queridos, quando eu estava meditando nessa palavra e me veio essa atitude dessa mulher, eu fiquei muito em dúvida se eu colocava essa atitude como a primeira ou como a última. Que eu disse: Senhor, eu não sei se eu abra a pregação com essa primeira atitude da mulher de não culpar a Deus, eu não sei se eu feche para tentar fechar com chave de ouro. Mas o fato é que essa mulher, ela não culpou a Deus. Ela não chega ao profeta se fazendo de vítima. Ela não chega acusando Deus. Mas ela chega simplesmente contando o fato. Porque quando você acusa Deus ou qualquer outra coisa, você não está querendo solucionar ou superar o problema, querido. Mas você está querendo se justificar, trazendo condenação e culpa para alguém. E o nosso Deus não é um Deus de culpa. O nosso Deus é um Deus de solução. Quando Jesus está no meio da praça, de repente chegam para ele com uma mulher adúltera. E a lei dizia que quando uma mulher adulterava com alguém, eles deveriam ser apedrejados os dois. Mas trouxeram só a mulher. E Jesus não disse: cadê o homem? Ei, cadê o homem? Eu quero o culpado aqui. Não, ele não faz isso. Porque o nosso Deus não é um Deus que joga culpa em ninguém. Ele trata aquele que chega até ele. Quem chegou até ele? A mulher. Então ele ia tratar com a mulher. O marido talvez, o adúltero da história que não aparece, talvez depois tenha tido um encontro com Jesus, não sei. Mas agora era a hora daquela mulher. E Jesus trata individualmente com cada um. Por isso, quando às vezes a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, mas o Senhor não está vendo ele, mas o Senhor não está vendo o que ele fez, mas o Senhor não está vendo o que esse homem está aprontando comigo, o Senhor não está vendo o que essa mulher está fazendo comigo. Deus diz: ei, é você que está presente aqui, é você que está diante de mim. Essa pessoa eu vou tratar depois, esse fato eu vou tratar depois, mas ei, não perde a oportunidade de estar diante de mim falando de outra pessoa. Se eu tenho cura para lhe oferecer, para que você está falando de outra pessoa? Você quer que eu cure ela, quando eu também tenho tanta cura para te oferecer? Então, aquela mulher, quando ela entra na presença do profeta, ela não entra culpando ninguém. A mulher não diz que Deus foi injusto. A mulher não diz que Deus não a ama, mas ela simplesmente conta para o profeta o que está acontecendo. Querido,
Eu não sei você, mas dá para ler aqui em 3D muito bem, dá para visualizar a mulher se derramando diante do profeta e dizendo: olha, o meu marido morreu. Esse é um fato. Os credores estão à porta batendo, isso é um fato. Então essa primeira atitude da mulher é extremamente importante. Preste atenção no que eu vou dizer para você, querido. Na sexta-feira, agora, no nosso Comunhão em Mesa, o irmão Leonardo levou uma palavra tremenda, tremenda. Ele disse mais ou menos assim, em outras palavras, ele disse que a liberdade é você aprender a se movimentar em Deus, dentro dos limites que Ele impõe. Presta atenção nisso. Eu vou repetir para você entender. Leonardo disse que liberdade é você aprender a se movimentar em Deus, dentro dos limites que Ele impõe. Quando as pessoas dizem que querem ser livres fora dos limites de Deus, elas não estão querendo liberdade, elas estão querendo libertinagem. Porque em última análise, querido, os limites que Deus impõe não é para aprisionar, é para proteger. Ei, os muros que você levanta na sua casa não são para aprisionar você, mas para proteger você do mundo. Então, quando uma pessoa diz que não concorda com os limites que Deus estipula, na verdade elas estão dizendo assim: ei, eu quero a libertinagem, quero a libertinagem. Então presta atenção. Em última análise, aquela mulher estava tentando dizer para o profeta o seguinte: olha só, aconteceu uma tragédia comigo e eu não estou sabendo me movimentar dentro desses novos limites que Deus me colocou. Percebe? Profeta, eu não estou sabendo como me movimentar diante desses novos limites. Mas, queridos, uau, que perspectiva, que nova perspectiva que a gente tem agora diante dos problemas. Eu contei essa história uma vez e eu quero contar de novo. Havia um jovem que ele adorava basquete, ele amava jogar basquete, e ele treinava basquete com afinco. Ele ia para os treinamentos com uma alegria tremenda, e quando terminava o treino, que todo mundo ia embora, ele ainda arremessava 1000 vezes. E era um jovenzinho, estava crescendo, e ele começou a se destacar no basquete, e o sonho dele era ser um jogador de basquete. E novamente, no dia seguinte havia treino, e ele se esforçava no treino, e quando terminava o treino ele ficava sozinho, arremessando. Até que vem uma notícia: um time dos Estados Unidos, da NBA, a maior liga de basquete do mundo, vê aquele jovem jogando e resolve contratar aquele jovem. E aquele jovem viaja e vai jogar nos Estados Unidos na NBA. Mas ele era muito jovem ainda. E aí quando chega no primeiro treino da liga, já um novo nível de pessoas treinando, ele se esforça com uma alegria tremenda, e ele se destaca. E o treinador olha para ele e diz: o próximo jogo eu vou colocar você. E ele todo feliz. E era um jogo difícil, era a final da liga. E aquele jovem começa na reserva. E o jogo se desenrolando, e muito difícil, até que o time dele está perdendo. E faltava pouco tempo para acabar, e o técnico chama ele e diz: ei, vai lá, entra. E o jovem feliz e contente entra. Até que a bola sobra para ele, e ele arremessa a primeira bola e ele faz 3 pontos. E o time vira. E faltando pouco tempo, o outro time erra e lançam para ele, e ele arremessa novamente, converte novamente. Só que quando ele pula para arremessar, o adversário vai, faltando poucos segundos para terminar, põe o pé embaixo dele, e quando ele cai de mau jeito e fratura o joelho. No primeiro jogo dele da liga, do sonho da vida dele.
E ele fica no chão se contorcendo de dor, parte do time comemorando, parte do time preocupado com ele. Quando chegam os paramédicos, olham o joelho dele, a coisa não está nada bem, colocam ele numa maca, levam ele para um hospital. E o time ali é campeão. O resto do time comemora e aí se lembram dele, diz, vamos visitar ele no hospital. E aí sai o diagnóstico. Ele teria que abandonar o basquete, ainda jovem. E se com muita sorte ele poderia voltar a andar normal. E aí quando os colegas sabem disso, vão entrando e chorando, chorando e dizendo para ele que tragédia, não sei o quê. Mas quando entram no quarto, se deparam com um jovem ansioso e feliz. E os colegas dizem, como é que é isso, cara? Acabamos de receber o diagnóstico, você acabou de receber. Como é que você está feliz em saber? Ele diz, não, eu não estou feliz, mas eu estou ansioso. Ansioso por quê? Para saber quais são os planos de Deus para mim daqui para frente. Eu quero saber o que Deus tem para a minha história. Aquele jovem estava dizendo, eu quero saber de Deus. Como é que agora eu vou me movimentar nele, diante dessas circunstâncias que Ele colocou, diante desses limites que Ele colocou para mim. Ei, querido, há muita liberdade diante dos limites que Deus nos coloca. É só a gente saber se movimentar. Aquela mulher não estava pedindo para sair dos limites, não, mas ela estava pedindo para aprender a se movimentar dentro daqueles limites. Amados, isso é tão forte que a gente já poderia sair daqui e ficar mastigando essa palavra. Porque se a gente aprender a se movimentar dentro dos limites, querido, isso é a verdadeira liberdade. Por isso eu não sabia se eu começava por aqui ou se eu terminava por aqui. Mas presta atenção. Imagina que uma mulher tem 2 filhos. Um filho nasce saudável e perfeito fisicamente. O segundo filho, ele nasce paralítico. O filho paralítico, ele tem algumas opções na vida dele. A primeira opção, culpar a Deus. Deus, isso não é justo. Deus, a culpa é tua. Segunda opção, culpar a mãe ou o pai. Como nós costumamos fazer e como faziam no passado, que até hoje a gente ainda tem essas coisas, né? Quem pecou para que ele nasça paralítico? O erro é de quem? Culpar os médicos. Será que não foi na hora da retirada do parto? Aquele menino também poderia se vitimizar. Por que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia, eu não fiz nada para merecer isso. Mas aquele menino, ele tem uma outra possibilidade: encontrar a sua liberdade. Uma oração sincera, uma oração de todo o coração, dizendo: Deus, me ensina a ter liberdade e me ensina a me movimentar diante das minhas limitações. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muito paralítico perfeito fisicamente, que não sabe andar e não sabe se movimentar diante dos limites que Deus dá. E olha que Deus nem colocou paralisia na vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo, tem muito paralítico livre, que está se movimentando, que está perfeito. Ei, o que eu estou querendo dizer é que talvez você se ache velho, talvez você não esteja se achando capaz, mas o que Deus está dizendo para você é: ei, eu tenho liberdade para você dentro dos teus limites de hoje. Eu tenho uma vida em mim livre dentro dos limites que você está vivendo hoje. É isso que Ele está querendo dizer. Quando
Deus coloca Adão e Eva no jardim, Ele dá maior liberdade para eles, mas qual era o limite? O limite era não experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe? E Adão e Eva vão buscar a liberdade fora dos limites. A nossa juventude está buscando liberdade fora de limite. E fora do limite não há liberdade. Fora de limites dados por Deus a morte. Certamente morrerás. Certamente. Por isso estamos vivendo aí um tempo de jovens mortos espiritualmente. Mortos. Mas eu creio que não há nenhuma geração onde Deus não levantará verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em todo o tempo pode procurar, que você vai ver e vai achar verdadeiros adoradores. E isso foi o que aquela mulher fez. Ela não culpou a Deus. Antes ela foi ao profeta para relatar o que estava acontecendo e tentar aprender com a sua nova realidade e a sua nova limitação. E aqui a gente entra na a segunda coisa que aquela mulher fez. Aquela mulher agiu. A Bíblia não diz que aquela mulher caiu em depressão. A Bíblia não diz que aquela mulher ficou acamada. A Bíblia não diz que aquela mulher ficou adoentada, não. Na mesma sexta-feira, anteontem, a irmã Soraya, que é psicóloga, também disse algo tremendo no nosso Comunhão em Mesa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês ainda não estão participando do Comunhão em Mesa, vocês estão perdendo. Comunhão em Mesa tem sido tremendo. Leonardo falou sobre liberdade, lançou uma chave para a gente sobre liberdade. E a irmã Soraya falou algo tremendo também. Ela é psicóloga e ela disse, baseada nas experiências dela de consultório, ela disse que as pessoas hoje não estão indo mais aos consultórios para buscar cura, não. Olha que coisa fantástica. Mas as pessoas estão indo aos consultórios para procurar diagnóstico. Uau! Cara, isso é tremendo. Como assim buscar diagnóstico? Elas querem diagnóstico para justificar as atitudes e as ações dela. Caramba, isso é muito forte. As pessoas não estão indo procurar cura, não. Eu quero um diagnóstico. Sabe por quê? Mulher, tu tá tão calada, tu tá tão assim. Por quê? Não, mulher, eu tô com depressão. Ah, tá certo, mulher, então tá bom. É assim. Rapaz, faz tanto tempo que eu não te vejo no culto. O que é que aconteceu? Cara, eu tô com burnout. Ah, então tá bom, cara. Tá diagnosticado. Tá justificado. E você? Qual é o teu diagnóstico? Como é que você se diagnostica por estar parado e inerte espiritualmente? Aí as pessoas vão achando o seu diagnóstico diante das suas reações ou diante da falta das suas ações. E aí vão se justificando, mas aquela mulher não. Aquela mulher pensou, eu posso estar enlutada. Está aqui um diagnóstico dela, claro, luto. Hoje os psicólogos estão se aprofundando nessa questão de luto, que ela é muito mais profunda do que a gente pensa. E ela estava enlutada. E ela diz, eu posso estar enlutada, eu posso estar cansada, eu posso estar sofrendo uma pressão enorme em cima de mim. Os credores podem estar na porta, mas eu não vou ficar sentada, não. Eu vou fazer alguma coisa. E aí nós entramos na terceira coisa que aquela mulher fez. Ela agiu da forma correta. Sabe por quê, querido? Porque não é só você agir. É você agir da forma correta. Ela foi buscar ajuda em quem poderia ajudar. Presta atenção.
Essa passagem ela tem muito mais preciosidade do que a gente pensa. Os profetas na Bíblia, eles representavam a voz de Deus na terra. Então aquela mulher, ela foi procurar não somente um pastor, um padre para pedir ajuda. Não é nesse nível que a Bíblia está falando. É muito mais profundo do que isso. Aquela mulher, ela foi em busca da palavra e ela foi em busca da presença. Ei, está passando por um momento difícil, está passando por uma tragédia, vai em busca da palavra, vai em busca da presença de Deus. Tem muita gente que está indo até para a igreja, mas é só acontecer qualquer probleminha que deixa de ir e diz que sofreu um trauma. Eu estou traumatizado. Ai, eu sofri um trauma na igreja. Ai, o pastor não me deu boa tarde hoje. Ai, aconteceu isso. Aquela mulher não foi em busca disso. Ela foi em busca da presença. Ela foi em busca da palavra. Aquela pessoa que sai da igreja decepcionada por alguém, ela nunca esteve na igreja por causa de Cristo. Porque se ela estivesse por causa de Cristo, a primeira coisa que ela teria que fazer é perdoar o irmão. Dizer: irmão, eu sei o que você está fazendo, mas se eu estou aqui por causa de Cristo, meu irmão, e essa é a família que Deus me deu, irmão, vamos caminhar com essa família. Ainda que seja imperfeita, ainda que seja cheia de problemas, é essa família, porque ela está ali por causa do Pai. Mas quando estamos por causa de homens, queridos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, iremos nos decepcionar. Principalmente igreja pequena, que o pastor é próximo. Igreja de 3.000, 4.000 membros, que você vê o pastor só em cima do púlpito pregando, não. Você começa a adorar o pastor, que é outra coisa totalmente errada, mas diz assim: olha como prega bem, mas mal sabe você que ele também tem defeitos. Mas aquela mulher agiu da forma certa, ela foi buscar aquele e aquilo que poderia ajudá-la. Ela poderia muito bem ter dito: eu não posso voltar aqui, profeta, porque tudo isso aqui me lembra o meu marido. Ou mesmo: eu não posso voltar aqui porque Deus foi injusto, afinal o meu marido era um desses profetas aí e Deus o levou. Estou traumatizada. Essa tinha motivo para estar traumatizada, mas não é nada disso que ela faz. Mas pastor, mas aqui não diz que ela foi à igreja procurar ajuda. Não, pastor querido, você tem razão. É mais profundo do que isso. Talvez aqui na igreja você não consiga a ajuda que você deseja, que você precisa, mas em Deus você vai encontrar. Nós não estamos falando para você ir para a igreja procurar ajuda. Nós estamos falando para você procurar ajuda em Deus. É isso que nós estamos falando. Ela foi da fonte. Ela foi direto em quem tinha esse poder. Onde você tem procurado a solução das tuas causas? Onde você tem procurado? Existe endereço certo, querido. E eu não estou falando igreja, eu não estou falando círculo de oração, eu estou falando é a presença dEle. Se você encontrar aqui, maravilha, fique aqui. Mas eu espero que a mesma presença que você encontre aqui, você encontre no teu quarto. Eu espero que a mesma presença de Deus que você encontre aqui, você encontre com a porta fechada do teu quarto, ajoelhado e dizendo: Senhor, como nós cantamos aqui, vem Senhor Jesus, as sandálias eu tirei, eu já limpei as minhas vestes, só para te receber, Senhor. Porque receber aqui e não receber em casa, querido, não vale a pena. Não vale a pena. Porque Ele está querendo ter momentos de intimidade com você. E momentos de intimidade aqui você aprende, lá você executa. Aqui você aprende, lá você vive. É assim. Aonde você tem procurado a solução dos teus problemas? Alugando ouvidos
para ver se alguém se compadece com você e confirma e reafirma o seu problema. É mesmo, mulher, tu tem razão, ó. Ô mulher, ô tadinha. E aí você vai se fortalecendo no seu fracasso. E às vezes você está tão fortalecida no teu fracasso que você pode, eu não posso nem sorrir, porque se eu sorrir, as meninas vão dizer, você está melhor? Será que você tem procurado a solução para os teus problemas habitando em um buraco? Ou um lugar onde a pessoa possa se esconder e viver o seu sofrimento sozinha, com um possível diagnóstico de um especialista para lhe dar respaldo daquilo que você está sofrendo? Ou você tem mergulhado na fonte, ido buscar na palavra e na presença daquele que realmente pode resolver o teu problema? O que você tem feito? É para a gente sair daqui meditando e mastigando essa palavra, dizendo, meu Deus, querido, se eu pudesse escolher algumas palavras, algumas pregações de Deus, como pregação de cabeceira, essa seria uma delas. Porque Jesus fala uma verdade muito grande. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo assim, olha, a aflição não vai ser uma opção, a aflição vai ser uma verdade. Você vai passar por aflições, porque enquanto você estiver no mundo, você vai ter aflição. Ei, mas o bom ânimo é opção. Opte pelo bom ânimo. Agora, como nós passamos por aflições com um mau ânimo, com um ânimo ruim, um ânimo morto. E acontece aqui algo interessante que me leva à quarta coisa que nós vamos falar. Quando a mulher entra na presença do profeta, ela fala algo que abre, ou ele, o profeta fala algo que abre os olhos daquela mulher. O profeta pergunta assim, como posso ajudá-la? Aliás, deixa eu fazer uma observação sobre isso. Parece uma pergunta óbvia. Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tem dimensão das perguntas que são feitas na Bíblia. Mas preste atenção. Jesus está passando diante de um cego. Aí Jesus olha para o cego e diz assim, queres ver? Aí qual é a resposta do cego? Sim, quero. Mas será que a sua resposta seria essa? Claro, pastor, que seria, será? Tem muita gente que não quer ser curada da sua doença, porque a sua doença já faz parte da sua personalidade. E aí quando a pessoa abre os olhos e diz assim, ei, agora eu vejo, agora eu vou ter que arrumar um emprego. Ei, agora eu vejo, agora eu vou ter que correr atrás. Ei, agora eu vejo, agora eu vou ter que pedir perdão. Queres ver? Senhor, me deixa cego mesmo. Deixa eu ficar cego mesmo. Porque eu pedi perdão, Senhor. Não, foi ele que me traiu. Não, Senhor, foi ele que me usou. Não, Senhor, foi ela que agiu assim comigo. Certo? Mas você quer ver? Porque se você vê, querido, você vai ter que ir lá pedir perdão a ela. Ou você vai ter que ir lá pedir perdão a ele. Não, Senhor, então me deixa cego mesmo. Percebe como a pergunta de Jesus começa a fazer sentido? E percebe como ela é muito mais profunda do que a gente pensa? Então olha a pergunta do profeta. Olha a pergunta da voz de Deus aqui na terra. Como eu posso lhe ajudar? Diga-me o que é que você tem em casa. A tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Ela ainda não tinha se dado conta, querido. Ela responde ainda meio que sem fé. Mas presta atenção. Ela diz assim, eu não tenho nada, apenas um pequeno jarro de azeite. Olha só, ela está colocando nada na frente do que ela tem. Muitas vezes nós falamos isso para Deus. Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho isso. Ela estava dizendo assim, ei, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu só tenho um pequeno jarro de azeite. A maioria de nós age assim. E quando você coloca o nada na frente do que você tem,
Você enxerga um nada e passa a não enxergar o que você tem. A tentação do Éden foi assim: de todas as árvores podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o que ele está dizendo, olha o que ele coloca na frente: de todas as árvores podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque se comer certamente morrerás. Aí Eva olhou, tinha uma árvore bonita lá e ela comeu daquele fruto. Opa, tinha outra árvore linda, olha o que é liberdade, e ela comeu daquele fruto. Aí chega a serpente e diz: ei, olha para a árvore que você não pode. Ela olhou para a árvore e esqueceu de todas as outras árvores que podia. Por isso a gente cita tanto aquele exemplo de Davi, que quando Davi vai para a guerra e os gigantes estão lá e Golias está lá ameaçando o exército todo com medo. Aí Davi diz: quem é esse grandão aí? Cara, esse é o gigante Golias, está ameaçando todo mundo. Mas o rei diz que quem vencer esse gigante aí vai casar com a filha dele e vai ser isento de impostos. Ei, uau! O que eu vou colocar na frente? A promessa do rei ou o medo do gigante? Por isso aquela mulher ainda está meio sem fé, mas por isso ela vai diante do profeta, de quem pode resolver. E ela diz: poxa, eu não tenho nada, somente um pequeno jarro de azeite. Mas a pergunta do profeta é tremenda: o que você tem em casa? Ei, o que você tem dentro de você? Muitas vezes a gente está procurando fora soluções, né? Soluções fora, quando na verdade as soluções estão dentro de nós. Quando a solução está dentro de você, querido. Quando a solução está dentro de casa. Pastor, eu não vejo mais solução. Ei, o que é que você tem dentro de casa? Muitas vezes nós estamos tentando achar soluções longe, quando a solução está perto. Ei, acorda! Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Na Bíblia, o azeite é utilizado como símbolo da presença do Espírito. Pega isso. Pega isso para você. Quando você perceber o que eu vou dizer aqui, você vai olhar essa história com outros olhos. O azeite na Bíblia, ele tem a simbologia da presença do Espírito Santo. E isso tem algumas provas em outras passagens isso. Em Gênesis, quando tem a tempestade, quando tem o dilúvio, o que acontece? Noé se fecha na arca. E quando a tempestade para, que as águas baixam, Noé lança uma pomba, ele solta uma pomba da arca. A primeira vez a pomba não volta com nada, a segunda vez ela volta com um galho de uma oliveira. Sabe o que significa aquilo? Oliveira significa azeite. E sabe o que significa azeite? Azeite significa a presença do Espírito. O que a Bíblia está nos dizendo é que quando Noé solta aquele pássaro, que a pomba vai e ela volta com um galho de oliveira entre o bico, Noé entende que agora novamente tinha a presença do Espírito Santo na terra. Agora ele poderia abrir a arca. Uau! Tremendo. Em Êxodo capítulo 33, quando Deus manda Moisés pegar o povo e seguir pelo deserto, Moisés fala uma frase tremenda. Moisés diz assim: não me leves daqui sem a tua presença. Nós não vamos sem a tua presença. Olha a resposta de Deus: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. O que Deus estava dizendo para Moisés era o seguinte: ei, eu serei o azeite da presença durante toda a caminhada de vocês. E a Bíblia diz que sequer os chinelos deles se desgastaram. Então deixa eu te dizer uma coisa.
Quando Eliseu pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Aquela mulher estava numa tragédia tremenda, querida, tremenda. Mas a resposta espiritual que aquela mulher dá é a seguinte: eu não tenho nada, mas eu ainda tenho um pouquinho da presença do Espírito Santo lá em casa. Eu ainda tenho um pouquinho da presença. Parece até que ele está morrendo. Parece até aquela velazinha que o vento bate e a velazinha fica querendo morrer. Mas eu ainda tenho um pouquinho da presença do Espírito. Aí o profeta diz: é isso. É isso. É isso que vai salvar a tua vida. É o azeite. É a presença. É o azeite. Agora deixa eu... Para tudo agora, querido. Agora eu tenho uma palavra para você, homem. Homem. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me levou aos homens. E disse: fala isso para os homens. Aquele profeta, ele morreu. Aquele profeta provavelmente não deixou muita coisa. Mas aquele profeta deixou azeite dentro de casa. Ei, homem, deixe azeite como herança para os teus filhos. Deixe azeite de herança na tua casa. Porque vai ser a única coisa que a tua família vai se apegar quando você morrer. Você pode deixar bens, ok. Você pode deixar dinheiro, ok. Você pode deixar contas bancárias cheias e fartas, ok. Mas não se esqueça do azeite. Não se esqueça do azeite. O marido daquela mulher, ele deixou azeite. E ele deixou uma herança, uma botija. Se você é o líder da sua casa, se você é o líder do seu lar, não esqueça disso, querido. Não esqueça de deixar a presença do Espírito Santo na sua casa. Amém, homens? Amém. Amém. A começar por mim, Senhor. Agora voltando para o ponto, para a gente finalizar, o pessoal do louvor pode começar a subir aqui. Quando Eliseu pergunta para aquela mulher o que ela tem em casa, aquela mulher responde: eu ainda tenho um pouco da presença do Espírito Santo. E é aí onde o milagre começa a acontecer. Apesar dela chegar um pouco incrédula, dizendo que não tinha nada, o profeta diz a ela: pois é nesse pouco do azeite que o milagre irá acontecer. Porque onde há a presença do Espírito, por menor que seja, ainda que pareça ser pouco, é o suficiente para fazer transbordar botijas, meu querido. É o suficiente para fazer transbordar vasilhas, meu querido. A presença do Espírito Santo pode parecer ser pouca para você, mas ela é suficiente. E aí, querido, se você está sofrendo, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, se você está enfrentando alguma tragédia na sua vida, porém, se ainda há um pouco da presença do Espírito Santo em você, não se desespere. Não se desespere. Chame os irmãos. Comece a juntar vasilhas. Comece a juntar vasilhas. Comece a juntar vasilhas. Aumente o azeite. Aumente o azeite. Aumente o azeite. E aí a palavra de Deus vai se cumprir. E sabe qual é a palavra de Deus nesse caso? Vá. Venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Uau! Venda o azeite. Sabe por quê? Porque ninguém guarda azeite, querido.
Ninguém guarda a presença do Espírito Santo. Eu não conheço uma casa que seja cheia do Espírito Santo que eles estão guardando para eles, sabe? Eles estão expandindo. Você pode prestar atenção, todo mundo que é cheio do Espírito Santo está na rua, está falando de Deus, está profetizando, está testemunhando. Sabe por quê? Porque azeite você não guarda, azeite você espalha. Não, pastor, estou só eu e a minha casa, mas a gente está super bem no Espírito Santo. Tá não, filho, tá não. Porque azeite só é bom quando transborda, quando passa de uma casa para outra. Então vá, venda o azeite, passe para outras pessoas esse azeite, vá compartilhar. Pague suas dívidas. Pague suas dívidas significa saia desse lugar de morte, saia desse lugar de sofrimento. Como tem gente que gosta de morar em lugar de morte. Como tem gente que gosta de estar e morar e fazer morada no deserto. Ei, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Se você está passando por prova, querido, Deus não fez você para passar por provas e ficar morando e construir tenda em prova. Deus fez você para passar por provas, mas conquistar terras prometidas. Foi isso que Deus fez para você fazer. Amados, Deus quer continuar uma linda história com você. E Deus quer continuar uma linda história não só com você, mas em você. Seu passado não pode ser o seu lugar de prisão, ou um lugar de aprisionamento, mas lugar de aprendizagem para se chegar e se achegar mais perto de Deus. Por isso hoje é uma continuação do que a gente viu no domingo passado, que a gente viu que a prova ela nos leva mais perto, ela nos leva para um novo nível, e agora nós estamos aprendendo a como transformar essas provas em vitória. Não viva nesse lugar. E finalmente, querido, você irá viver do que sobrar. O azeite é abundante para estar com você para o resto da sua vida. Aconteça o que acontecer, o azeite será suficiente. Ainda que pareça pouco hoje, Deus fará o azeite transbordar nas tuas botijas. Creia. Dê um grito de alegria aí se você pode, de renovo, porque Deus é um Deus de milagres, é o Deus que faz o azeite multiplicar na casa da viúva, é um azeite que faz multiplicar na casa da mulher que se sente só, na casa do homem que se sente só. E a minha oração, querido, é que você vá buscar esse azeite, e que você tome posse do azeite que você tem na sua casa. Ei, todos nós temos azeite, seja mais, seja menos. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Não estou falando daquele azeite que a gente vai buscar no supermercado, não. Eu estou falando naquele azeite que a gente vai buscar no nosso íntimo, que habita em nós e que já está aqui, louco, esperando para transbordar em nós, que muitas vezes nós mesmos sufocamos, mas que está louco para dizer: ei, deixa eu transbordar em você, vem, seja mais profundo, deixa eu crescer em você. E a minha oração, como aquela mulher, que o azeite transborde tanto na sua casa, que você diga assim: agora pode vender, agora pode passar, agora vamos passar para lá, agora vamos passar o azeite, porque já tem azeite suficiente para o resto da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda que aquela mulher pensasse que não tinha nada, ela ainda tinha a botija de azeite, Pai. Senhor, se tem alguém que está nos assistindo pela internet, ou vai nos assistir, ou se tem alguém, Senhor, aqui hoje, que acha que não tem nada, Senhor, mostra a botija de azeite, Pai. Mostra a botija de azeite, Pai. Em nome de Jesus, a Tua presença nos basta, Pai.
E é na Tua presença, Senhor, que nós queremos viver, Pai, porque vai ser elas, Pai, a Tua presença que vai nos fazer transbordar em Ti e que vai nos sustentar, transformando toda a tragédia em vitória, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é derramada no dia de hoje, Pai. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. הראה לי את הדרך לשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות בגזרותיך. הדרך בסופה אחיה, אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסי,